Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham no site da CNA para assistir a este debate que a CNA organiza para discutirem a implementação do Estatuto da Agricultura Familiar. Este debate está então a ser transmitido no Facebook. Todos aqueles que estiverem interessados podem acompanhar este debate nesta rede social. Nós procuramos para este debate ter presente todas as sensibilidades envolvidas no que é a implementação do Estatuto da Agricultura Familiar, nomeadamente o movimento associativo, aqui representado pela CNA, também da Academia, aqui na pessoa da professora Cristina Amar da Costa, que está conosco, dos agricultores, nomeadamente através da participação do Pedro Purificação, e também do poder político, do governo. Até à hora deste debate não obtivemos resposta ao convite feito ao Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o engenheiro Gonçalo Freitas de Leal, mas a CNA, em devido tempo, endereçou o convite à DEGADRE, aliás, para esta participação. Em primeiro lugar, saudar os nossos convidados. Olá, Alfredo, olá, Cristina e olá, Pedro. Vou fazer aqui uma breve apresentação de todos eles antes de passarmos às intervenções, começando aqui pelo Alfredo Campos, membro da direção da CNA, com um vasto historial de participação na dinamização do associativismo dos pequenos e médios agricultores. Tem representado a CNA em vários fóruns internacionais, representou também a plataforma camponesa do mecanismo da sociedade civil junto da comunidade de países de língua portuguesa na cimeira de alto nível da CPLP sobre agricultura familiar. É atualmente membro, também enquanto representante da Coordenadora Europeia Via Campesina do Comitê Coordenador da Organização das Nações Unidas para a década da agricultura familiar. Participou na elaboração da proposta do Estatuto da Agricultura Familiar, participa na luta pela sua aplicação, claro. Representa a CNA na Comissão Nacional da Agricultura Familiar, um órgão consultivo do governo português. Cristina Amar da Costa é professora no Instituto Politécnico de Viseu, doutorada em Engenharia Agronómica, é membro do Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade, participa em vários projetos que envolvem direta ou indiretamente a agricultura familiar e, por último, o terceiro convidado, Pedro Purificação, ele é agricultor familiar, possui esse estatuto, e é também um horticultor oriundo do Algarve. Como dissemos no início, o tema deste debate é a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar. Ele foi criado pelo Decreto-Lei nº 64/2018, consagrando uma série de medidas destinadas a reconhecer o papel da agricultura familiar e a apoiá-la em todo o território nacional, para além de definir os critérios de acesso a este estatuto. O estatuto que resulta em grande medida da proposta e da luta da CNA e das suas filiadas, dando sequência ao Ano Internacional da Agricultura Familiar, que teve lugar em 2014, e desenvolvendo na prática vários princípios da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses e de outros trabalhadores rurais, de que Portugal, assinala-se, foi um dos promotores. A atualidade do debate sobre a implementação do Estatuto decorre de três questões principais. Por um lado, a maioria dos aspectos estruturantes do Estatuto está ainda por concretizar, como, por exemplo, no que se refere a um regime adequado de segurança social, à implementação de organizações de produtores adaptadas à realidade da agricultura familiar e a um regime simplificado de licenciamento na área de higiene e segurança no trabalho, só para dar alguns exemplos. Por outro lado, as medidas de política agrícola, que já contemplam o Estatuto, ou seja, que prevêem critérios mais favoráveis para os agricultores familiares, saldam-se por parcas e bastante insuficientes para ter um alcance realmente diferenciador. Por exemplo, no regime de contratação pública para cantinas e refeitórios públicos, a posse do Estatuto apenas significa 3% de ponderação nos critérios dos respectivos concursos. Uma terceira e última questão está relacionada com os critérios de obtenção do Estatuto, que a CNAC considera serem limitativos, e com a burocracia e falta de organização que permita não só uma atribuição, mas também uma renovação expeditas. A CNA está atualmente a aprofundar a sua discussão técnica e política sobre a concretização das medidas que o Estatuto prevê, recusa a visão que possa existir de pretender reduzi-lo ao Estatuto do pequeno agricultor ou ao Estatuto do agricultor familiar pobre, e recordamos aqui que o conceito usado pela CNAC converge com aquele que é usado pela ONU, relativamente à agricultura familiar, que é aquela que se desenvolve utilizando predominantemente a mão de obra familiar.
Eu vou passar então a palavra aos oradores, seguidamente, em função dos comentários que todos aqueles que estão a assistir ao debate podem fazer através do Facebook e as questões que podem colocar, iremos com certeza depois colocar estas mesmas questões e comentários para debate com os intervenientes e depois, naturalmente, tentaremos tirar uma súmula daquilo que foi o debate. Mas, para já, vou passar a palavra ao Alfredo Campos para a primeira intervenção. Alfredo. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Cristina, Vítor e Pedro. Creio que, lamentavelmente, não contamos com a presença, com a participação do Diretor-Geral de Desenvolvimento Rural, que seria e é um elemento essencial à implementação do Estatuto da Agricultura Familiar, nomeadamente a implementação das políticas públicas que ao Estado português competem. Sobre este tema, dizer que durante milénios a terra cumpriu a sua função social e os camponeses alimentaram as suas famílias e as populações. Durante milénios preservaram a natureza, os recursos naturais, selecionaram as sementes, as suas melhores sementes, fizeram obras de engenharia, inventaram instrumentos, sempre numa atitude de melhor explorar a terra, respeitando-a ao mesmo tempo. E há cerca de 200 anos iniciou-se a industrialização da agricultura, um instrumento de guerra utilizado por Napoleão para alimentar os seus exércitos nas invasões que fez. E foi aí o primeiro ato, digamos assim, de uma agricultura industrializada que, no último século, sofreu uma enorme implementação e alargando também os seus âmbitos com a intensificação, procurando a intensificação da agricultura, recorrendo crescentemente à utilização de agroquímicos, introduzindo um conceito que não havia até então das monoculturas intensivas e agora superintensivas, com recurso a tecnologias apenas ao alcance de alguns, e todas estas políticas desenvolvidas sob o manto de o seu objetivo ser eliminar a fome no mundo. O certo é que a fome não desaparece, mantém-se como um dos principais problemas da humanidade, e este tipo de agricultura industrializada gera, pelo contrário, novos problemas, como a obesidade infantil, que é já um problema de saúde pública nos chamados países desenvolvidos. Neste processo de concentração da terra na mão de cada vez menos gente, cada vez mais a terra dominada por grupos financeiros, um pouco por todo o mundo, e hoje uma pequena parte domina o essencial das terras aráveis do planeta, quando 80% da alimentação da humanidade é suportada pela agricultura familiar, os que detêm 80% das terras, que são as grandes explorações, as grandes empresas, apenas alimentam 20% da humanidade. No nosso caso mais concreto, de Portugal, podemos tomar como um marco a entrada de Portugal na então CE, agora União Europeia. E, olhando para os números, desde o primeiro recenseamento agrícola a seguir à entrada de Portugal na então CE, que foi o recenseamento de 1989, e o inquérito às explorações de 2016, Portugal perdeu 315 mil explorações, sendo as que mais foram afetadas
foram as explorações até 5 hectares, que grosseiramente podemos dizer que são as explorações da agricultura familiar, que, como o Vítor referiu há bocado, nós definimos, e a ONU define também, a agricultura familiar, aquela em que mais de metade do trabalho da exploração é assegurado pelo agregado familiar. E, neste período, das que existiam então, em 1989, das explorações até 5 hectares, restam apenas 37% das que então havia, e isto são números dramáticos que apontam para uma eliminação de explorações agrícolas de 1,33 explorações por hora, o que podemos dizer que deixaram o trabalho no campo cerca de 1 milhão de pessoas durante este período, com todos os efeitos que isto tem na alimentação das populações, no alastramento de regiões desertificadas, etc. E foi neste panorama que a CNA, que desde a sua fundação em 1978 sempre se definiu como sendo a Confederação dos Pequenos e Médios Agricultores, a que hoje normalmente se chama Agricultura Familiar, foi a CNAC que, em 2014, no seu congresso, aprovou a proposta de Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa, porque entendíamos e entendemos que só é necessário um instrumento de política que consagra os direitos, que caracterize e que consagra os direitos da agricultura familiar. Depois da nossa proposta, conseguimos que o primeiro-ministro de então e atual, António Costa, se comprometesse a legislar sobre o assunto, e em 2018, em agosto de 2018, veio a ser publicado o decreto que consagra a agricultura, o Estatuto da Agricultura Familiar. Podemos dizer que o preâmbulo do decreto faz uma boa caracterização da importância e da necessidade da agricultura familiar, mas o articulado não joga com o que está referido no preâmbulo. Sempre esteve na cabeça do governo e de todos os governos que a pequena agricultura é uma agricultura de subsistência. E na cabeça do então ministro Capolas, que desenhou o estatuto, começou por defini-lo como Estatuto da Pequena Agricultura Familiar. Ora, no nosso entender, não há pequena agricultura familiar, há agricultura familiar quando consideramos que é o agregado familiar que trabalha maioritariamente na terra. Não é as terras que estão na mão de uma família, é quem trabalha, de facto, diretamente as terras da exploração. Depois tiraram a expressão pequena, ficou só o Estatuto da Agricultura Familiar, mas o conceito ficou o mesmo. E isso vê-se pelas condições de acesso ao Estatuto. Não é? Quando, em relação ao limite máximo, é os 5.000 euros do conjunto das ajudas da União Europeia, da PAC, vemos que isto se acaba por destinar apenas a um pequeno número de agricultores, porque no conjunto das ajudas é fácil ultrapassar esses 5.000. Estaríamos eventualmente de acordo se os 5.000 fossem apenas relativamente ao valor das ajudas diretas. Outro aspecto negativo é em termos fiscais. Ao considerar como limite os 25.000 euros de rendimento do agregado familiar, de todo o agregado familiar, e se tivermos uma família em que tem uma filha professora, tem um filho engenheiro, mas que vive em economia comum, imediatamente o quarto escalão, os 25.000 euros, são ultrapassados. No nosso entender, o que seria legítimo é que os 25.000 euros se reportassem exclusivamente à atividade agrícola. Depois,
já estamos quase a 2 anos e meio da existência deste decreto e o que se constata é que, até agora, dos 100.000 potenciais candidatos ao estatuto que o ministro Capoulas então referia, e convém fazer um parênteses, porque cerca de 100.000 explorações foram aquelas que foram excluídas de quaisquer ajudas da PAC. Portanto, aqui também se poderá ver que na cabeça do governo estaria aquelas explorações mais débeis, quando, na nossa opinião, a agricultura familiar pode e deve ser o centro da dinamização da agricultura em Portugal e o centro da alimentação das populações. Porque, naturalmente, que hoje temos muitos jovens agricultores, filhos de agricultores que tiveram possibilidade de obter formação superior, normalmente agarrados à terra, amando a terra, optam por formação relacionada com a pecuária ou com a agricultura e são um setor muito mais dinâmico e que poderá ser, de facto, o suporte, o pilar essencial da alimentação em Portugal, com todos os reflexos que se tem na qualidade alimentar das populações, com a alimentação de proximidade, mas também com a ocupação do território e a dinamização das economias. Mas estava eu a dizer que, passados 2 anos e meio, há apenas 160 agricultores que obtiveram o estatuto e, caricatamente, os primeiros a obter o estatuto já não o têm porque já caducou, porque só tinham 1 ano de validade. Isto é outro aspecto que não faz qualquer sentido, ao fim de 1 ano, obrigar o agricultor que tem o estatuto a refazer todo o processo de início, naturalmente, num quadro em que não há medidas concretas, poucos serão os que estarão entusiasmados a renovar o título de estatuto. Bastaria, no nosso entender, uma simples declaração do agricultor a dizer que se mantém as condições da altura em que se candidatou ao estatuto e só se houvesse alterações significativas deveria ter necessidade de as corrigir. Também é curioso ver que, enquanto em Portugal a renovação do estatuto é anual, nos Açores, que têm um estatuto próprio, é de 2 anos, assim como os limites para o acesso ao estatuto também são superiores aos limites aqui em Portugal. De facto, não havendo medidas, e podemos dizer que não há medidas no âmbito do Estatuto da Agricultura Familiar, existe uma ou outra medida isolada no âmbito do Ministério da Agricultura, mas em relação aos outros 8 ministérios envolvidos, as finanças, a segurança social, o planeamento, mesmo a educação ou a saúde, nenhum dos outros ministérios mexeu uma palha, como se costuma dizer. Ora, se não houver um quadro de medidas que atraiam os agricultores a candidatar-se ao estatuto, naturalmente que o estatuto não andará. No nosso entender, exige-se que haja um programa integrado de desenvolvimento da agricultura familiar, de apoio e desenvolvimento da agricultura familiar, que apanhe todas estas vertentes, apanhe todas as áreas nestes 9 ministérios que estão envolvidos. Enquanto tal não acontecer, podemos dizer que o estatuto não sai da gaveta e outro elemento que mostra a vontade política ou falta de vontade é que desde que o decreto foi aprovado já foram aprovados 3 orçamentos de Estado e nenhum deles contempla, seja o que for, para a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar. Nós consideramos que ele é absolutamente indispensável à alimentação em Portugal, à soberania alimentar do nosso país e que a sua implementação, assim como as novas políticas europeias, como a estratégia do Prado ao Prato, só têm sentido se desenvolvidas
à luz da Declaração da ONU dos Direitos Camponeses e à luz da década da agricultura familiar, também implementada pela ONU entre 2019 e 2028, assim como a defesa da nossa soberania alimentar. As políticas dos governos sucessivos têm sido sempre produzir para exportar e não produzir para alimentar a nossa população. Provavelmente, daqui a uns anos, poderemos estar a vender eucaliptos ou pasta de papel e a vender amêndoas para todo lado, ou a vender azeite super intensivo e depois importarmos tudo o que necessitamos para comer. No entender da CNA, não é a balança em termos de valor que interessa que esteja equilibrada, o que interessa é que os portugueses possam usufruir dos seus próprios produtos, o país possa ter a sua própria soberania alimentar. Sabemos, pelo que sabemos, o Ministério, a atual Ministra da Agricultura, estará algo interessada em alterar o estatuto. O que nos parece é que esta ideia não será no bom sentido. Por isso, a CNA mantém e procura reforçar e alargar os apoiantes, quer de outras organizações agrícolas, mas também dos consumidores, que são os principais aliados dos agricultores. Os consumidores, se não tivermos consumidores a quem vendemos, teremos grandes dificuldades no escoamento dos nossos produtos, e com a implementação das medidas do Estatuto da Agricultura Familiar, com o desenvolvimento do abastecimento público dos mercados locais, certamente que beneficiarão uns e outros, e a grande parte dos lucros não irá para a mão da grande distribuição, que na distribuição de valor da cadeia alimentar, só a distribuição abocanha mais de 50% do valor dos produtos. Bom, muito concretamente, e penso que é um dado muito significativo, isto da cadeia de valor, não é? Daquilo que o consumidor paga, por cada 100 euros que o consumidor paga, 50 euros ficam na mão da distribuição, 30% ficam na mão da indústria e na mão da agricultura familiar. Apenas 20%, sendo que destes 20%, 75% são custos de produção. Ou seja, o agricultor tem para viver 5 euros, enquanto o consumidor paga 100. Com a implementação destas políticas públicas, naturalmente, uns e outros beneficiariam, e é nisso que a CNA continua empenhada. Ficamos com estas notas do Alfredo, sobretudo esta nota final. Na intervenção do Alfredo já foram abordados um conjunto de aspectos bastante vastos relativamente à aplicação do Estatuto, nomeadamente os critérios restritivos de acesso e de renovação, que desde logo trazem aqui assim digamos um fosso entre aquilo que é a concepção da CNA, da agricultura familiar enquanto instrumento de produção e de ocupação do território e soberania alimentar, e uma outra concepção que olha com, digamos, algum paternalismo para a agricultura familiar, não olhando para ela como o esteio que é da produção agrícola em Portugal. Posto isto, vou passar a palavra à professora Cristina Amar da Costa. Boa tarde a todos, boa tarde Alfredo, boa tarde Pedro e boa tarde Vítor. Agradeço o convite para estar aqui convosco e partilhar aqui algumas ideias, algum sentimento em relação àquilo que é a investigação e o ensino, no sentido de ajudarmos e de capacitarmos estes atores tão importantes que são os agricultores familiares. Como muito bem disse o Alfredo, a agricultura familiar é uma realidade no mundo inteiro e também em Portugal, não é? Basta olhar à nossa volta, basta olhar para as estatísticas. O Ministério da Agricultura no GPP tem um trabalho relativamente recente publicado a dizer que estes agricultores são mais de 230 mil, portanto são bem mais do que os 100 mil que o Alfredo há bocado referiu da vontade do Governo de trazer ao Estatuto. Quando olhamos para a ciência também, porque a verdade é que cada vez vamos tendo mais trabalhos escritos que evidenciam a importância da agricultura familiar na produção de alimentos, no território, na preservação da biodiversidade, e quando olhamos para o território, basta abrir os olhos, eles lá estão bem à nossa frente.
São 70% dos nossos agricultores, ocupam 50% do nosso território e são responsáveis pela manutenção de 50% da nossa paisagem. Território esse e paisagem que depois queremos vender e potenciar e inovar, mas que só faz sentido tendo lá os agricultores, porque o território é o que é e vale o que vale porque eles estão lá. A verdade é que desde os anos 90 tivemos vários financiamentos ao setor agrícola, desde a nossa entrada na comunidade, nomeadamente em relação à investigação agrícola. Tivemos os PAMAFs, os agros, mais recentemente os grupos operacionais, e quando olhamos para a lista de projetos que foram aprovados, nenhum se destinava aos agricultores familiares, nenhum se destinava a criar conhecimento, a criar tecnologia, a criar equipamentos, a criar ferramentas para que estes pequenos agricultores pudessem chegar mais longe. Hoje temos um pequeno financiamento que nos vem ajudar a juntar algum conhecimento em torno da agricultura familiar, no âmbito da Rede Rural Nacional, mas curiosamente a medida chama-se Observatório dos Territórios. E, portanto, como observatório, o seu objetivo não é propriamente capacitar estes agricultores, é identificá-los, é caracterizá-los, é estimar o seu valor. E a verdade é que esta caracterização, esta observação, é essencial para nós podermos saber qual é o valor destes agricultores, que não está só na produção de alimentos, está no território que mantêm e ao mantê-lo reduzem os fogos, permitem um turismo, mantêm a qualidade da paisagem, da água, do solo, mantêm uma grande diversidade de espécies que são essenciais para a inovação, para as novas gastronomias, para os novos sistemas alimentares, mantêm um conjunto de tradições e de conhecimento que é essencial para o futuro, para a resiliência e também para o turismo e para as atividades económicas que desenvolvemos em torno deste território. E tudo isto precisa de ser estimado e valorado, porque muitos destes valores são intangíveis, não se traduzem no preço dos alimentos. Manter um território limpo, saudável, bonito, dá um trabalho imenso que não se traduz no preço a que depois compramos os produtos aos agricultores familiares. E o problema é que estimar e avaliar este valor, que passa pelo conhecimento, pela investigação, pelo trabalho coletivo de todos, implica que nós saibamos quem são estes agricultores, onde é que eles estão, onde é que aparecem, como é que os encontramos, como é que eles se associam, como é que eles partilham o seu conhecimento e o seu saber. E por isso é que o estatuto era tão importante. Era muito importante para dar voz a estes agricultores, para que a seguir pudéssemos trabalhar com eles, capacitá-los e para que eles nos pudessem ajudar também, porque a verdade é que nestes contextos como o que se viveu este ano de pandemia, a agricultura familiar renasceu nos territórios do interior. Aqui no centro, quem andou a passear por estes tempos viu renascer um conjunto de explorações e de atividades agrícolas muito interessante neste tempo meio parado que vivemos. E isto cria um ciclo vicioso, porque quando definimos políticas e programas de apoio aos agricultores, devemos fazê-lo com base na evidência científica, no conhecimento científico que temos. Mas, ao mesmo tempo, se não assumimos que estes atores são importantes e que existem e que têm tanto valor como os outros, como os grandes agricultores que estão tão capacitados e tão valorados, se não os reconhecemos, também não os conseguimos encontrar, definir, estudar, valorizar. E, portanto, depois também não sabemos exatamente que dinheiro devemos pôr nas políticas e nos programas de apoio. Portanto, estamos aqui a criar e a viver num ciclo vicioso ao longo do tempo, que havia alguma esperança de que este estatuto viesse ajudar, e o ajudar significava começar por definir bem o que é o agricultor familiar, e o agricultor familiar não é um rendimento. O agricultor familiar não se pode definir por um valor de ajudas ou por um rendimento da família, ainda mais um rendimento que só permite que sejam agricultores familiares os pobres. Peço desculpa, Pedro. Aqueles que ganham pouco dinheiro, como se um agricultor familiar, uma família que se dedica à agricultura, não possa viver bem e ter alguma qualidade de vida. Uma coisa não invalida a outra. Porque, efetivamente, o valor destes agricultores não é só o valor económico da produção, não é só o alimento que nos trazem, é a qualidade da sua produção, é, como eu disse, a manutenção da paisagem, a conservação das espécies, dos alimentos, a forma como usam os alimentos, o conhecimento que têm da agricultura e que é tão importante para trazer novas soluções à agricultura. Veja-se a proteção das plantas, que encontra tantas soluções nas práticas antigas agrícolas. E vice-versa, não é? Não tendo também definido quem são estes agricultores, também não sabemos bem o que eles precisam.
E o que lhes temos dado ao longo destes 30 anos são as soluções da grande agricultura, que depois são completamente desadequadas aos pequenos agricultores. Falamos hoje de economia digital e de ferramentas digitais, e vem por aí um sem número de dinheiro para os instrumentos digitais, a agricultura de precisão e o que mais seja, e estamos a uma distância imensa de conseguir que muitos dos pequenos agricultores venham a ter acesso ao que seja desta tecnologia que lhes queremos impor, porque não fizemos todo este trabalho de os capacitar, de os trazer às tecnologias, de os trazer, de lhes dar voz, essencialmente. E, portanto, isto é todo um ciclo vicioso que, felizmente, tem vindo a crescer em termos de investigação e de conhecimento. Começamos a encontrar hoje nas unidades de investigação e de ensino algumas pessoas que se têm dedicado a estudar esta área, a tentar encontrar formas de poder potenciar este setor, mas somos muito poucos e lutamos com muito poucos recursos e precisamos de ser mais e de ter mais voz e de dar mais voz a estes agricultores. Muito obrigado pelos contributos da professora Cristina Mar da Costa. Nós dizer a propósito desta questão do valor que é criado na agricultura familiar, não se limitar ao valor da produção, mas também a todo o conjunto de valores ambientais e sociais que são criados, que esse é um ponto de vista que a CNA tem defendido até nas discussões em que participa, por exemplo, a propósito das estratégias do Prado ao Prato e da estratégia para a biodiversidade, que agora tem estado em cima da mesa, e um outro aspecto também que foi aqui mencionado, que é possibilitar o acesso às tecnologias também aos agricultores familiares e não apenas aos grandes agricultores. Sem mais, passava a palavra ao Pedro Purificação, que nos trará certamente um ponto de vista de quem tem mais as mãos na massa, as mãos na terra e os pés também, claro, na sua experiência enquanto agricultor familiar e enquanto horticultor. Força, Pedro. Olá, boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu agradeço desde já esta oportunidade. Depois, queria começar por contar mais ou menos a história de como vim para a terra, né? Os meus avós sempre foram agricultores desta parte e deixaram-me, felizmente, porque tive essa sorte, esta pequena propriedade de 1 hectare. E eu estive a estudar, andei a trabalhar por fora e por volta aí do ano 2000 fixei-me. Já morava cá, mas era esporádico, sempre os ajudei. E no ano 2000 fixei-me. E, penso que não é mal nenhum, comecei a trabalhar em 95, 96, engenheiro alimentar, trabalhar numa grande superfície e estava contente porque tinha uma propriedade onde pensava eu na altura ia produzir e ao mesmo tempo ia vender para o meu patrão e eu punha lá a venda e eu conseguia fazer ali 2 ou 3 ordenados e ter muito sucesso. Isto no 96, por aí, 97. Qual não foi o meu espanto? Que nem o patrão comprava as coisas, nem me dava tempo para trabalhar a terra, nem queria muito bem saber o que é que se passava na produção aqui perto da casa dele e da loja dele. E um dia, à falta lá de um chefe de secção da fruta, eu fui para a fruta destacado, colocar, na altura começou-se a usar a origem e a variedade, comecei a colocar aquilo tudo lá. E qual foi o meu espanto quando das 100 e poucas referências que tínhamos, e 6 ou 7 eram portuguesas. Portanto, estávamos ali em 97, 98. Despedi-me, depois andei para outros sítios, mas sempre a ideia foi vir trabalhar e conseguir fazer qualquer coisa. E no ano 2000 havia aquela ideia do jovem empresário, do empresário agrícola,
E então a primeira ideia foi monocultura de alfaces. O Algarve, como vocês sabem, dá para praticar o ano inteiro. Aquilo dava bem com a hotelaria, vendíamos para a hotelaria e tal. Monocultura de alfaces. Depressa reparei que não era bem aquilo. Eu precisava de ordenar isto de outra maneira e comecei a ter aquela consciência de que precisava mesmo era de usar a terra com que ela me dava, como o meu avô fazia. E depois, posteriormente, ainda vieram aí outras situações de empresário agrícola, tipo estévia e goji, e esse tipo assim, que era do tipo para fazia um produto só, ia tentar vender, ficava sempre aquilo ali em armazém, nunca conseguia vender, como era óbvio, e depois lá tinha que voltar à pressa para as alfaces, para as batatas, para as cebolas, para as couves, e pronto, e a partir daí trabalhar sempre por fora, ia fazendo o que é necessário, o que é que nós precisamos mais, as cebolas, as couves, as batatas, aqueles produtos todos. E aqui, o que é que fui assistindo aqui ao lado? Foi que, desde que eu vim para cá, foi tipo o pessoal todo daqui ir para a cidade. E o meu tio ainda brincava comigo, dizia: tu vais empobrecer alegremente, ficas lá no campo, todo contente, mas empobrecer. Pronto, e assim foi a vida aqui no campo. Nunca pedi apoios, não, nem aquele tipo de. Pronto, ia fazendo, ia vendendo, onde é que eu vendia e onde ainda vendo. Vendo a amigos, vendo a conhecidos. Tenho um grupo, felizmente grande, vendo para 2 agricultores que conseguem vender nos mercados. Felizmente não é em Portimão, mas é ali em Lagos, são mercados, nós chamamos de reforma agrária, são mercados de produtores, que há em Lagos já sábado de manhã e depois há os biológicos na quarta-feira à tarde. Consigo vender para eles, eles vendem lá, eu não tenho disponibilidade de ir. Pronto, e aposto numa cultura de verão, no ano vai um melão branco, no outro, este ano foram melancias. Acho que normalmente aposto naquilo que toda a gente depois faz e depois aquilo custa, os preços à produção são muito baixos. E este ano foi melancia, felizmente consegui vender as melancias. Posso só interromper, só para te perguntar, se calhar mais de uma forma mais concreta, como é que tu chegaste ao Estatuto da Agricultura Familiar e qual foi a tua experiência com o Estatuto? O que é o Estatuto da Agricultura Familiar? Eu venho do tempo que ainda andei enfiado lá nos cabados do PROV e na altura lembro-me que a associação que andava com o PROV dizia que era para tirar os agricultores da estrada e sempre andei atrás do que é que havia de apoio, de maneira de vender, de sair, e claro, ligado à CNA. E isto vem da CNA. Eu lembro-me que quando houve um congresso da CNA em Penafiel, acho que foi aprovada a Carta da Agricultura Familiar e aquele, foi aí que eu comecei a colocar a ideia da agricultura familiar, fui seguindo até aparecer. Quando apareceu inscrevi-me. Creio que foi no final do ano passado que fiz a inscrição, ganhei o estatuto ali, eu nem sabia que eles não enviaram nada para casa, não informaram, e depois fui ver o estado da candidatura e já estava lá inscrito em maio, coisa assim. E o que é que me interessa nisto, no meio deste estatuto? Para já, aquela situação que é passar muito tempo a tentar juntar aqui os meus vizinhos para fazermos uma associação aqui local, que é no Concelho de Portimão, aqui na Mochoeira Grande,
Pá, há aqui 2 ou 3 empresários que têm mania que são empresários agrícolas e os outros, opá, dificilmente se juntam. É muito difícil. Para já era tentar, com esta ferramenta, com este Estatuto de Agricultura Familiar, levar para eles e dizer que assim é mais fácil nós nos juntarmos e irmos. Pá, pronto, nós temos aqui um bom vale. E, por exemplo, no caso da batata, eu estar a fazer batata sozinho e o outro ali ao lado fazer batata sozinho e o outro ali ao lado fazer batata sozinho, pá, vocês sabem exatamente como é que é. Se nós nos juntássemos, podíamos arranjar maneira de trabalhar a batata de todos e saímos muito mais barata e conseguíamos vender. Pá, isso era uma das coisas que, por exemplo, o Estatuto da Agricultura Familiar podia potenciar para nós conseguirmos trabalhar em conjunto, uma vez que como é que é dizer, juntarmos em associação. Como é difícil, podia ser que com esta ferramenta conseguíssemos lá chegar. Opa, outra coisa são os cursos. Eu preciso de muita formação, como é óbvio, não tenho formação, o que sei é de aprender, ou pronto, tenho um amigo que é engenheiro agrónomo e vai-me dando tudo o que preciso, ele diz-me, né? Mas a formação é muito importante, os cursos de aplicador, por exemplo, nós aplicamos aqui, opa, muitas vezes com alguma consciência, como é óbvio, mas sem aquela história do curso e do vamos pedindo os fitofármacos uns aos outros, isto acontece. E o gasóleo, que era uma coisa importante, nós quando eu comecei aqui, tínhamos ali 2 tratoristas. Agora, pá, não sei porquê, a malta, não sei, acho que já todos têm um trator. Pronto, não havia necessidade, mas já têm todos um trator. E pronto, isso fazia falta, por exemplo, termos o gasóleo mais barato. É importante. Pedro, tu tocaste aí num conjunto de aspectos que são abrangidos pelo tal menu de medidas que estão previstas no Estatuto, algumas delas, ou a maioria delas, sem ainda qualquer tradução prática e quando tem tradução, é uma tradução bastante limitada. Falaste na questão que está relacionada com a possibilidade de se constituírem associações e organizações de produtores com vista a agrupar a oferta e a colocá-la no mercado em condições mais favoráveis, que é uma questão que já está prevista numa nova versão do PRODER, ou melhor, do PDR 2020, mas que ainda não está devidamente regulamentada. Por outro lado, falaste nas questões relacionadas com as necessidades de formação e com o potenciar dos mercados de proximidade e dos circuitos curtos. São tudo questões que estão debaixo das medidas do Estatuto. Se calhar referir aqui mais algumas delas, antes de passar a palavra de novo aos nossos intervenientes. Ainda relacionado com isto, há a tal questão do regime específico de contratação pública para fornecimento de bens alimentares a cantinas e outras estruturas públicas, que neste momento a única referência que faz ao Estatuto da Agricultura Familiar é a tal questão dos 3% de um critério de ponderação, ponderando sobretudo o preço, dizer que para além deste critério de ter o estatuto, outros critérios relacionados com a origem apenas significam no total 14% da ponderação total, tudo o resto é no essencial preço, e isto significa, portanto, que os produtos com a origem local não é devidamente valorizada quando se faz a contratação pública para fornecimento destes alimentos. Mas para além daquelas que tu colocaste, há ainda também um outro conjunto de questões que é preciso resolver, como a questão do regime de segurança social adequado, que reconheça a especificidade também até daquilo que é o agregado familiar do agricultor e o papel da mulher, porque acaba por ser ela, mais das vezes, mas daquilo que nós analisamos para o segundo membro do agregado familiar do agricultor,
Portanto, tudo isto são medidas que existem no Estatuto, carecem de concretização. Alguém aqui colocava no Facebook, durante o nosso debate, a questão se seria pertinente ou não colocar nas lojas de cidadão, nos serviços de apoio ao cidadão, determinados serviços para a agricultura familiar. Portanto, interessava também que pudéssemos, se calhar, comentar de uma forma algo mais dirigida a cada uma destas medidas. Há aqui uma outra questão que é bastante pertinente, é genérica, mas é muito interessante, que é o que é lançado aqui no Facebook, que é o que é que pode estar na origem das dificuldades do Ministério da Agricultura para que se criem medidas concretas que vão ao encontro das necessidades evidenciadas no projeto do Estatuto da Agricultura Familiar, e quem diz da agricultura diz também dos outros ministérios, como o Alfredo referiu na intervenção inicial. Não sei se queres acrescentar alguma coisa ao que estavas a dizer, Pedro, sobre estas questões que eu agora coloquei. Só um ponto que é importante. Como já disse, estou no Algarve e aqui esta zona, que é o Barlavento, carece de locais para vendermos os produtos. Há autarquias ali, Lagos, penso que tem, o município de Lagos tem, o município de Portimão, que tem muitos mais habitantes, devia ter mais, portanto, locais para venda destes produtos. Essa parte era uma parte que eu gostava de salientar e passo a palavra. Ok, muito bem. Eu só acrescentar relativamente às questões que já lancei, que vêm aqui da nossa caixa de comentários, acrescentar aqui mais duas. Uma delas pergunta justamente pela questão do regime de segurança social, ou seja, se há qual é a perspectiva de haver um regime específico de segurança social que permita aos agricultores e aos membros do seu agregado familiar eventualmente alguma redução dos pagamentos à segurança social, mantendo os mesmos direitos. E uma outra, igualmente também genérica, que eu deixo aqui a cargo dos oradores, sobre quais as medidas que se consideram prioritárias para, no fundo, implementar dentro daquilo que é o menu de medidas do Estatuto da Agricultura Familiar. Se calhar dou aqui então a palavra à professora Cristina Amar da Costa para estas questões e outras que eventualmente queira abordar. Obrigada ao Vítor. Queria só começar por repor que há bocado disse que não havia projetos, nos projetos mais antigos, financiamentos PAMAF e por aí fora, mas houve um ou dois projetos muito interessantes no primeiro PAMAF, que era um projeto chamado, penso que por Portugal Rural, Territórios e Dinâmicas, mas que também se baseava muito era muito um observatório do território e não propriamente projetos para desenvolver tecnologias e ferramentas destinadas à agricultura familiar. Eu via como muito mérito no Estatuto da Agricultura Familiar, claro que as questões fiscais, as questões de segurança social, as questões de acesso às ajudas, mas principalmente o reconhecimento destes atores e a possibilidade de eles terem acesso a dinâmicas que são essenciais para o seu desenvolvimento. Desde logo o associativismo, a partilha para um comércio de proximidade, para o que seja, a partilha de tudo, das ferramentas, dos instrumentos, dos tratores, do gasóleo, o que seja, mas também para a sua capacitação. Porque estes agricultores, em muitas circunstâncias, não aparecem, são desconhecidos, são pessoas que não aparecem como atores, não têm voz. Mas eles existem, eles estão nos nossos territórios e quando precisam de ajuda, quando foi na altura dos incêndios de 2017, surgiram a pedir ajuda na altura uma série de agricultores que não estavam inscritos em base de dados nenhumas, em nenhum local enquanto tal. Mas eles estão lá, cultivam, têm produtos, têm agricultura. Se tiverem vinha ou animais, provavelmente estarão registados de alguma maneira, mas se não tiverem, não estão. E é muito difícil capacitar tecnicamente estes agricultores, seja os cursos de formação de pesticidas, de tratores, de poda, do que seja, se nós não sabermos onde eles estão, se eles não existirem, se não tiverem acesso.
E para mim esse é um dos passos mais importantes. Estes agricultores existem, vão continuar a existir, são muito importantes para nós. Eu vivo no interior do país e o interior só é o que é porque estes agricultores cá estão e eu gostava que eles continuassem a estar. Eu também tenho familiares agricultores e, portanto, gostava muito que estivessem cá e que se mantivessem, e para isso eles precisam, de facto, de ferramentas que os ajudem a manter-se, que os ajudem a comercializar de uma forma mais justa, a chegar ao consumidor de uma forma mais justa. Nós temos tido também alguns projetos internacionais, curiosamente, preocupados com estas matérias, com questões do despovoamento, do abandono, das alterações climáticas, das mulheres agricultoras. Portanto, o mundo olha para estas questões com interesse e por isso nós também devíamos olhar da mesma maneira e, portanto, devíamos conseguir definir à primeira um estatuto que reconheça os agricultores por aquilo que estes agricultores familiares nos dão. Eles estão nos territórios, têm que estar nos territórios, não podem estar em Lisboa e ter uma quinta em Trás-os-Montes, já não serão agricultores familiares. Têm que ter, efetivamente, a mão de obra familiar, não é? Mas depois têm que estar associados a um conjunto de outras características, usar diversidades tradicionais, terem não serem agricultura intensiva, serem uma agricultura diversa, terem uma atividade multifuncional, enfim. E esse era o primeiro passo. E a seguir a esse passo definirmos o conceito, criarmos mecanismos para a sua capacitação e, eventualmente, mecanismos para a simplificação dos seus processos, porque um agricultor pequenino que concorra a uma ajuda e que tenha que cumprir tudo o que é contratação pública e tudo o que é papéis e tudo o que é burocracia, ao fim do mês já esqueça, porque eu para ir buscar 500 euros e gastar um mês inteiro a tratar de papéis que não servem para nada, porque também não atestam nada, desmoraliza qualquer um, não é? Portanto, seria muito importante a simplificar. Não é o não pagarem, não é o não receberem, não tem a ver com, para mim não tem a ver com isso, tem a ver com o que quer que seja do ponto de vista fiscal ou de segurança social, tem que ter processos simplificados que facilitem a vida destes agricultores. Okay, e ao mesmo tempo que as legalizem, porque também não adianta fecharmos os olhos e criarmos coisas muito permissivas que também depois não levam a nada, não é? Ok, ficam aqui estes contributos da Cristina. Alfredo, já agora há aqui uma pergunta que é diretamente para ti, que tem a ver com, que é questionada, a abertura do atual governo para concretizar o estatuto. Pedia-te que pudesses abordar esta e as outras questões que já foram lançadas aqui no nosso debate. A abertura deste governo, creio que é muito pouca. Quando eu há bocado referi que 3 orçamentos de Estado do anterior e do atual governo do mesmo partido não inscreve um tostão que seja no orçamento para a implementação do estatuto, creio que está tudo dito. E creio que o essencial são as opções que se fazem. É a vontade de mudar de políticas, deixar de pensar no produzir para exportar, que continua a ser a matriz, e ter a força e a vontade de enfrentar o poder do grande agronegócio internacional. Estes são os principais obstáculos, não é? É a falta de vontade política. Se houver vontade, vai-se conseguindo fazer as coisas, não é? Mas não é o que temos visto, não é? E num país em que predomina a agricultura a tempo parcial, porque os rendimentos da agricultura são demasiado baixos para que as pessoas, os agregados familiares, possam viver, e com uma dependência tão grande do exterior, das importações, podemos dizer que mesmo aquelas pequenas explorações que levam o rótulo de agricultura de subsistência, mesmo essas, todas elas, à sua escala, à sua dimensão, contribuem para o mercado. Não há nenhuma família que coma os porcos todos que produz, ou coma as batatas todas que produz, ou as maçãs que produz. Não, à sua escala, e todos eles intervêm no mercado. Precisam de condições para intervir no mercado.
uma coisa que está consagrada no Estatuto, que é o abastecimento público, não é? Porque é que, desde quartéis, hospitais, escolas, IPSS, seja lá o que for, os milhares e milhares de refeições que são servidas todos os dias, porque é que muitas delas continuam a depender de concursos internacionais de abastecimentos de produtos agrícolas, em vez de ir buscar os bons produtos que estão ali à porta. Isto são tudo questões de opções. E não me venham dizer que são os regulamentos da União Europeia, porque aquilo não são bíblias. Quem as fez pode desfazê-las. Precisa ter vontade para desfazer aqueles regulamentos que favorecem o grande agronegócio e criar outros mais virados para o interesse das populações, da alimentação de qualidade e das suas próprias populações de agricultores. A mulher agricultora assume um papel essencial nesta agricultura a tempo parcial. Muitas vezes, quase sempre, a mulher continua a ser agricultora a tempo inteiro, quando o homem, porque a exploração não lhes chega para viver, tem que emigrar ou procurar trabalho no outro lado. E podemos dizer que nenhum dos direitos são reconhecidos à mulher camponesa, à mulher agricultora, e o que acontece muitas vezes é que quando não há dinheiro para suportar a segurança social, quem fica de fora, quem sai da proteção social é a mulher. E isto merece-nos uma enorme atenção. Um amigo meu que queria que a filha prosseguisse os estudos, para ter dinheiro para pagar os estudos da filha, teve que tirar a sua mulher da segurança social, com todos os reflexos negativos que isso tem no seu futuro, na sua reforma. Nós pensamos que, nomeadamente a este nível, é o Orçamento de Estado que deve suportar uma valorização dos custos da segurança social e suportar em uns 50% o custo da segurança social do segundo membro do agregado familiar, normalmente a mulher. Assim como ela não tem, por regra, sendo ela agricultora a tempo parcial e sozinha muitas vezes quando o homem é imigrante, ela não tem, por regra, direito à titularidade dos terrenos, que está sempre na dependência de outros. Nesta questão, eu costumo perguntar se alguém já viu um chefe de cozinha, desses mais famosos aos mais modestos, a ir ao hipermercado comprar o que precisa para o seu restaurante. Não, acho que nenhum chefe de cozinha vai ao hipermercado e vai sim diretamente à exploração do agricultor ou vai ao mercado local, porque sabe quem produz em boas condições, conhece o produtor, conhece a qualidade dos seus produtos e isto penso que um elemento ilustrativo bastante evidente. Agora, na principal vertente, que será o abastecimento público, o associativismo é absolutamente indispensável. Não chega a produzir leis como o que está agora em relação à constituição de agrupamentos regionais multiprodutos e pensar que as coisas chegam a publicar um decreto, assim como não está a chegar a publicar o decreto do Estatuto. Não é? Isto exige medidas adequadas para que possa funcionar. E na legislação que vai seguindo, não basta dizer que o agricultor familiar tem acesso. Não é? Se fossem implementadas medidas, não tínhamos os 170 das 200 e mais de 200 mil explorações que existem, 170 com estatuto. São necessários para o abastecimento público em particular, há necessidade da organização, do apoio à organização
do associativismo à criação de estruturas, porque não vai nenhum hospital andar de porta em porta a comprar os seus produtos, não é? Portanto, tem que haver a organização dos agricultores, tem que ter estruturas de transporte e de armazenamento e de frio capazes de satisfazer e de poderem planificar as suas produções para saberem que anualmente têm que produzir tantas toneladas disto ou daquilo para esta e para aquela instituição. Portanto, se não se avançar em termos de medidas específicas e medidas financeiras adequadas à criação destas estruturas, muito dificilmente estas leis sairão do papel, como disse há bocado. Penso que no essencial nós acabamos por responder, ou pelo menos chegar à maioria das perguntas que foram aqui colocadas na caixa dos comentários. Abordámos aqui um conjunto que são preocupações fundamentais relacionadas com o estatuto, como as questões que se prendem com o escoamento dos produtos, com a contratação pública, com o papel, com a valorização do papel da mulher agricultora. Eu se calhar deixava só uma pergunta adicional no ar, até para introduzir, digamos, um processo de declarações finais a todos os intervenientes, embora neste momento a professora Cristina não esteja momentaneamente connosco, esperamos que ela regresse logicamente, entretanto, aqui ao nosso debate. Ok. Olha, mas eu tenho que sair 5 minutos e eu venho já, pode ser? Sim, penso que sim. É só um bocadinho de nada. Aquilo que eu queria... Diz. Não, a questão que eu queria lançar, no fundo, para servir de mote àquilo que possam ser, então, considerações finais relacionadas com o tema do nosso debate, é uma questão que é muito importante e pertinente, que é até que ponto é que os próprios agricultores familiares têm não só conhecimento que o estatuto existe, e relacionado com isto, e que tem a ver também com as formas de acesso e renovação do estatuto, se o processo de candidatura funciona apenas pela internet, se é o mais adequado para o universo dos seus potenciais aderentes, portanto, os agricultores familiares. Eu, se calhar, dadas a limitação que a professora Cristina tem, se calhar ia pedir que pudesse primeiro, então, colocar algumas considerações finais. Eu peço imensa desculpa, não tem problema. mas eu sou família de acolhimento de um cão-guia, muito pequenino, e ele está aqui a fazer barulho, por isso é que eu tive que desligar momentaneamente. Eu acho que, como é evidente, para a grande generalidade dos agricultores familiares, a inscrição num formato digital é uma não realidade. A não ser que vamos com um computador à beira deles para que eles se inscrevam. E isso é um processo difícil porque não é fácil. E, portanto, há todo nós temos que perceber quem são estes agricultores e como chegar a eles e como trazê-los de forma motivada para este processo. E esse é um passo fundamental. E para isso temos de estar todos crentes e conscientes e ser honestos com aquilo que queremos. Não é termos só um estatuto com um preâmbulo muito bonito, mas é termos um estatuto que depois seja capaz de transmitir aos agricultores que há benefícios reais para a sociedade em que eles se associem, que apareçam, que venham ter voz, bem como é preciso que a sociedade, em particular a sociedade política, admita que estes agricultores são importantes, porque o são, do mesmo modo que é preciso, de uma vez por todas, perceber que não podemos continuar sempre a capacitar e a ajudar e a apoiar aqueles que já estão mais do que apoiados e ajudados e capacitados, não é? Que são os setores mais fortes da nossa agricultura, deixando sempre estes de fora, à custa uns dos outros. Mas depois queremos, porque depois não queremos que os territórios ardam, queremos passear no Douro e ver uma paisagem bonita, queremos ir ao Parque Nacional do Tejo e à Beira-Rio ver coisas maravilhosas. Enfim, a sociedade em geral que vive no litoral quer um território, mas depois temos que ser capazes de trazer os atores ao território. Os atores são essencialmente agricultores familiares e têm que ser agricultores familiares porque trazem esses serviços à sociedade e não porque têm rendimentos ou porque tenham ajudas. É porque trazem efetivamente um conjunto de mais-valias que são benéficas para todos.
E desse ponto de vista temos que chegar a eles, temos que ser capazes de chegar a eles. Não sei, nós conseguimos fazer um recenseamento geral agrícola de alguma maneira, se calhar também devemos ser capazes de conseguir recensear estes agricultores e trazê-los à voz, não é? Ao estatuto, ao mecanismo que seja. Agora não pode ser efetivamente uma inscrição online que tem que ser renovada ano a ano, não é? E sem nenhum interesse, sem que eles vejam do outro lado que há um interesse, uma mais-valia, um ganho com isso, porque efetivamente ninguém quer ter que fazer mais de 300 declarações se não tem nenhum interesse nisso. Bom, fica aqui este apontamento final da nossa convidada, a professora Cristina Amar da Costa, a quem nós muito agradecemos a disponibilidade e os contributos preciosos que deu aqui para este debate, com um ponto de vista que eu acho que não é meramente académico, tem muito de académico naturalmente, mas também de quem acompanha há muito tempo as dinâmicas e as realidades relacionadas com a agricultura familiar. Muito obrigado, professora, pela sua disponibilidade e pela participação. Eu, se calhar, deixava no ar, então, aqui também para o Pedro Purificação esta questão de o que é que será necessário para que os agricultores conheçam a existência desse estatuto e adiram ao mesmo, e que benefícios é que são mais urgentes, então, para concretizar em termos do Estatuto da Agricultura Familiar. Sim. Eu penso que no Algarve trabalha-se muito na hotelaria durante o verão e vai-se à pesca ou pratica-se alguma agricultura durante o inverno. Alguns. Mas o impacto do Estatuto da Agricultura Familiar seria grande se nós conseguíssemos, penso, que os agricultores que conhecem a agricultura familiar, ou se todos os agricultores tivessem conhecimento que isto existe. Portanto, isto numa fase inicial passava, não sei, mas talvez um folheto simples que pudesse a CNA e os seus organismos distribuir, difundir, porque tenho sido eu aqui na minha freguesia a dizer aí aos meus vizinhos, praticamente, e penso que eles não sabem, né? E creio que, para já, uma boa informação sobre que isto existe, e talvez a CNA aí pudesse ter uma margem, uma marca distintiva e mostrar. Penso que, porque nós aqui costumamos dizer que, infelizmente, em épocas de crise é que se recorre mais à agricultura. Mas penso que iríamos ter mais inscrições e a agricultura familiar organizada era capaz de ter maior impacto aqui no Algarve. Tá. Ok, Pedro. Eu deixava só aqui uma nota, até em função daquilo que o Pedro colocou nesta intervenção, que é a implementação do Estatuto é, obviamente, em primeiríssimo lugar, da responsabilidade do Governo, assim como a sua promoção, embora, de facto, com estas limitações que estão a ser colocadas, nós não temos, enquanto CNA e enquanto movimento associativo, não temos outro remédio, senão, se calhar, puxar uma carroça que não devíamos ser nós primordialmente a puxar, que tem a ver com as propostas técnico-políticas concretas relativamente à implementação do Estatuto. Dizer também, antes de passar a palavra ao Alfredo para finalizarmos o debate, que hoje, por coincidência, saíram os primeiros dados do recenseamento geral agrícola. A Cristina há pouco tocou na questão do RGA e que apontam para um conjunto de tendências que eu penso que vinham sendo bastante sensíveis nestes últimos anos e que, no fundamental, se traduzem por uma marginalização grande de uma agricultura que não seja orientada exclusivamente para o negócio e para a exportação e, portanto, pondo uma pressão maior sobre a agricultura familiar e colocando ainda mais importância na intervenção da CNA e na implementação deste estatuto. Alfredo, deixando-te aqui com estas reflexões, passo-te a palavra. Os dados preliminares do recenseamento hoje divulgados apontam
para uma redução do número de explorações, agravando a situação, reduzindo ainda mais as pequenas e médias explorações, e uma maior concentração da terra, ou seja, a tendência de fazer depender a alimentação do agronegócio das grandes explorações portuguesas e também internacional. Em relação ao reconhecimento do título à candidatura ao título de agricultor familiar, é evidente que aquilo é uma carga de trabalho, para já inacessível a muitos por ser unicamente pela internet. Há balcões de apoio nas direções regionais, mas grande parte daquilo é desnecessário, como nós já referimos. Grande parte dos elementos que são pedidos estão no IFAP. Não seria necessário obrigar o agricultor a apresentar toda aquela documentação quando já está na mão do Estado, nomeadamente na área do Ministério, no Ministério da Agricultura. Outra questão que aí foi levantada foi o aconselhamento ser feito pelas lojas do cidadão. Eu creio que essa tendência leva à desorganização da agricultura, dos agricultores, em vez de organizar os agricultores em torno das suas associações para, de uma maneira, de um modo coletivo, terem acesso, terem informação e não misturar os agricultores nas lojas de cidadão com quem vai tratar da eletricidade ou quem vai tratar do passaporte ou de outra coisa qualquer. Não, é uma especificidade que deve, sim, merecer o reforço do apoio às associações de agricultores para que possam ajudar os seus associados. É evidente que cabe a nós, à CNAE em particular, que sempre se definiu como Confederação dos Pequenos e Médios Agricultores, da Agricultura Familiar, divulgar o Estatuto, e o PDR até tem uma medida para a divulgação do Estatuto. Mas, como eu dizia há bocado, o que é que vamos divulgar se não há medidas? Não é? O que é que vamos divulgar? Portanto, voltando um bocado ao início, sem a definição, sem a consagração em orçamento de Estado de verbas adequadas e sem a definição de um programa específico para a promoção da agricultura familiar, o Estatuto não sairá da gaveta. Não interessa, as medidas avulsas podem ter algum significado, mas ninguém se entusiasma a candidatar-se ao Estatuto se houver uma medida hoje, daqui a 3 meses outra qualquer, e muitas vezes nem são coisas específicas, são medidas a que o agricultor familiar até se pode candidatar, até pode ter alguma prioridade ou alguma bonificação, mas não é isso que vem, de facto, criar uma forte adesão ao Estatuto da Agricultura Familiar, centrando nela a alimentação do país. E os agricultores, ao trabalharem na agricultura, trabalham para a população, trabalham para os consumidores. É um binómio indissociável. E quando se prefere o grande agronegócio e as importações, como dizia o Pedro há bocado, que lá na prateleira do supermercado só havia referências de produtos estrangeiros, não é? Estamos, de facto, a contribuir, está o governo, está quem faz as políticas, a contribuir para as assimetrias, para o agravamento das assimetrias regionais, para a desertificação, para a propagação dos fogos, para a quebra da biodiversidade, e quando, felizmente, há cada vez mais instituições, a começar pela ONU e também muitas organizações e muitas pessoas que começam a ficar sensibilizados para a necessidade de uma alimentação de qualidade e de proximidade que só a agricultura familiar pode proporcionar às populações. Penso que, assim como nós temos um papel importante, os consumidores
tem também um papel importantíssimo em reclamar dos seus municípios, por exemplo, a criação de mercados da agricultura familiar, para assim poderem ter acesso a essa alimentação de qualidade e deixarmos de assistir ao espetáculo de, em pequenas vilas de meios rurais, termos 3 ou 4 grandes superfícies a ocupar o espaço que deveria ser da agricultura familiar da respectiva região. Pelo lado da CNA, naturalmente, que seremos sempre incansáveis nesta luta e gostaríamos de ver um maior interesse por parte do Governo. Eu posso dizer que, em relação à Comissão de Agricultura, Nacional da Agricultura Familiar, que o decreto criou, que fez as 2 primeiras reuniões, ainda no tempo do anterior ministro, mas a atual ministra ainda não se preocupou em convocar a Comissão Nacional, que tinha um papel importantíssimo na avaliação do que é que está a correr bem, do que é que está a correr mal, porque, de facto, dizemos que haver 170 agricultores com o estatuto é a mesma coisa que não haver nada, e isto deveria levar o Governo a refletir porque é que as coisas estão assim. A CNA já apontou algumas propostas diretamente à Ministra, e hoje também referimos aqui a algumas, de facto, propostas capazes de dar um impulso que quer a agricultura familiar, quer o desenvolvimento das nossas regiões, quer os consumidores merecem. Para finalizar este debate, isto antes ainda de passar aqui aos agradecimentos, gostaria só de sublinhar esta ideia que o Alfredo deixou, de que esta perspectiva de concretização do Estatuto não pode ser vista apenas à peça, ou seja, com concretização de medidas que ainda por cima pecam por ser bastante estreitas aqui ou ali, mas através de um plano integrado que conduza à concretização de todas as medidas de uma forma harmoniosa daquilo que vem previsto no Estatuto. E nós passamos pelo conjunto de medidas que são fundamentais, como a questão do acesso aos mercados, à concretização da oferta, à contratação pública, os próprios critérios de acesso e de permanência dentro do Estatuto, do regime de segurança social, de apoios também ao combustível e à utilização das energias na produção. Tudo isto são aspectos que fazem parte dos estatutos e que carecem de um desenvolvimento integrado e mais aprofundado. Dizer também que este debate é em si mesmo um contributo para a divulgação do estatuto, aliás, realiza-se até nesse âmbito. Daquilo que nós precisamos é efetivamente que esteja concretizado, possamos divulgar junto dos agricultores a existência de medidas que vão ao encontro daquilo que o Estatuto preconiza. Da nossa parte, a parte da CNA, obviamente, e de todos os nossos amigos e aliados, fica apenas o compromisso, e não é pouco, de que continuaremos a lutar e a bater-nos pela concretização do Estatuto, porque acreditamos que é um instrumento fundamental para a tal capacitação dos agricultores, para reconhecer todos os benefícios, não só produtivos, mas sociais e ambientais, que a agricultura familiar traz a todo o país e a todo o território. Agora sim, em jeito de despedida... Vítor, deixa-me só acrescentar a essas medidas todas que elencaste, 2 áreas essenciais, que são a formação e a assistência técnica, que noutros programas têm sido bem concretizadas, nomeadamente quando foram as medidas agroambientais, e que este Estatuto podia também trazer novamente à baila, porque, como disse o Pedro, uma das coisas que sentem muita falta é de formação e de apoio técnico. Ok, aqui fica também esta nota. Aliás, nós sabemos e temos assistido àquilo que tem vindo a ser o desmantelamento do Ministério da Agricultura, que tem passado também pelo encerramento e o desmantelamento dos serviços de extensão e apoio aos agricultores, com todas as consequências que isso tem. É também uma reivindicação antiga da CNA, que esses serviços e essa presença mais próxima do Ministério
exista. E então agora sim, deixando aqui os agradecimentos finais para a participação, para todos os participantes, para o Pedro, que nos trouxe a experiência de um agricultor que tem o estatuto, para a Cristina Amar da Costa, com um ponto de vista mais académico, mas bastante precioso relativamente às questões que trouxe, ao Alfredo, por colocar o ponto de vista daquilo que tem sido a intervenção da CNAC, que no fundo tem sido o grande dinamizador desta ideia de estatuto e desta concepção de estatuto da agricultura familiar. Agradecer também a quem nos acompanhou via Facebook, nos colocou as questões, deu contributos para este debate. Penso que em breve, não será provavelmente já este ano, mas a CNA continuará a promover este tipo de iniciativas online sobre temas pertinentes da política agrícola e da agricultura em Portugal. Fica então aqui o desejo que nos vejamos em breve. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde e até uma próxima oportunidade a todos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada também. Tá?